Olá, muito boa noite. Estamos na segunda-feira, 7 de junho. A gente vai até encontrar com o seu SBT Brasil. A partir de agora, você sabe, são os destaques de todo o estado na tela para você. Polícia de Campos investiga a chacina que resultou na morte de 3 jovens. Corpos seriam carbonizados. Ex-prefeito do Carmo é preso de novo, dessa vez em operação que investiga esquema de fraudes em contratos que somam 40 milhões de reais. Após denúncia do SBT de falta de oxigênio para pacientes com a Covid-19, Ministério Público manda trocar a equipe do Hospital de Rio Bonito. E ainda, mãe dá à luz dentro de viatura da PM em Nova Friburgo. É a notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Começamos a edição de hoje falando do Hospital de Rio Bonito, que sofreu intervenções após denúncias mostradas aqui no SBT. A equipe teve que ser trocada. A medida foi o resultado de um pedido do Ministério Público que foi aceito pela Prefeitura. Quem vai contar é o Fabiano Martinez. Representantes do município estiveram no hospital para tentar cumprir a orientação do Ministério Público. E houve resistência por parte da direção da unidade. Vai haver uma resistência, sim. Com todos aqui. A intervenção aconteceu após o fechamento do hospital, causado por um incêndio no dia 25 de maio, quando pacientes foram transferidos às pressas para outras unidades. Além disso, o SBT Rio mostrou com exclusividade que o Dacir Vargas também foi alvo de denúncias, como falta de profissionais e medicamentos básicos para o atendimento aos pacientes. E ainda o aumento do número de mortes devido falhas no abastecimento de oxigênio do Centro de Tratamento Intensivo. CTI pessimamente instalado, sem nenhuma condição higiênica e também sem nenhuma condição em relação a filtros nos respiradores, filtros EPAs. Então o vírus do ambiente, pela exaustão do ar-condicionado, é jogado ao redor de todo o hospital. Isso transforma o próprio hospital num grande disseminador do Covid-19. Uma equipe de interventores assumiu a gestão do hospital. Na decisão, o Ministério Público destacou que a unidade é de suma importância para a região, porque além de oferecer assistência médica à população de Rio Bonito, também atende a municípios vizinhos, com menores estruturas de saúde, como Tanguá e Silva Jardim. Após a mudança na direção da unidade na última sexta-feira, o presidente afastado José de Aguiar Borges passou mal e foi levado de ambulância para casa. Olha, a Prefeitura aceitou a troca da equipe, né? Não questionou, foi um pedido do Ministério Público, né? Poderia ter virado um processo judicial. Então, quer dizer, já fez alguma coisa. Agora tem que ser tudo monitorado. A gente não pode, gente, ver essa cena se repetir. Falta de oxigênio porque alguém não comunicou, alguém não agiu, alguém tem culpa no cartório. Isso aí tem que ter investigação e tem que ter punição, né? A gente tem 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, estamos no meio de uma pandemia e cada município tem que se responsabilizar pelos seus pacientes. É o mínimo nesse momento, é o mínimo. Uma operação conjunta entre as polícias civil e federal, além do Ministério Público Estadual, resultou na prisão do ex-prefeito da cidade do Carmo, Paulo César Ladeira, além de outras 7 pessoas. Segundo as investigações, todos são acusados de ter participação em um suposto esquema de fraudes em contratos, que somam 40 milhões de reais. As fraudes, segundo o MP, ocorreram no último mandato de Paulo César, entre os anos de 2017 e 2020, quando o grupo detido hoje fez uma articulação para que 2 empresas obtivessem contratos superfaturados de limpeza urbana com o município, por meio de pagamento de propina a agentes públicos. Olha, vereadores da cidade também estão sendo investigados. Além das prisões, 14 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, além da cidade do Carmo, em Macaé, Campos, São Fidélis e Ubá, que fica em Minas Gerais. A Justiça também decretou o sequestro dos bens móveis e imóveis dos denunciados, além de criptomoedas, que, segundo as investigações, estariam sendo utilizadas para a lavagem do dinheiro obtido com as ações criminosas. Conseguimos encontrar carros de luxo, um Porsche foi apreendido, quase R$1 milhão em cheques. Ou seja, esse grupo ele movimentava muito dinheiro na cidade. Essa organização criminosa ela está usando criptoativos, né, moedas como Bitcoin, para lavar dinheiro.
em quantias milionárias realmente, e é algo muito novo até para nós, né, na investigação, e está nos demandando muita dedicação e muito trabalho. Seguimos com as investigações para tentar também encontrar possíveis outros envolvidos nesse grande esquema de corrupção na cidade do Carmo. O delegado Herbert Tavares Cardoso falou sobre a operação de hoje. Veja só. Hoje logramos êxito em cumprir 10 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão. Dos 8, 2 indivíduos já estavam presos, que é um empresário e o ex-secretário do Meio Ambiente. E hoje cumprimos um mandado de prisão contra o ex-prefeito, que está em prisão domiciliar, mas agora está em prisão preventiva por conta desses atos de corrupção, e contra empresários ligados a essas empresas aí, e também o fiscal do contrato do lixo, que era conivente com toda essa situação aí. As investigações seguem, temos mais fases adiante ainda, mas basicamente os efeitos são 6 presos, detidos hoje, 8 presos total, 5 ligados a empresas da coleta do lixo, né, em empresas correlatas, e 3 pessoas ligadas ao executivo municipal, o ex-prefeito, 2, o ex-secretário de Meio Ambiente e o fiscal do contrato da coleta do lixo. A gente segue investigando aí. Tá, então, o delegado Herbert Tavares com outras informações. Agora, gente, lembramos que Paulo César Ladeira foi prefeito do Carmo entre 2013 e 2020. E ele já havia sido preso em flagrante em março deste ano, com cerca de R$130 mil. Lembram desse caso? Que estavam enterrados em tubos de PVC no sítio dele. Pois é, hein? Na ocasião, ele foi autuado por lavagem e ocultação de dinheiro. Como é que o cara enterra dinheiro no quintal do sítio, no terreno do sítio dele? É isso aí, né? O dinheiro vem brotando de todos os lados e aí você não tem como declarar, porque não é um dinheiro lícito, provavelmente. Aí você enterra no quintal. Ih, meu Deus do céu. A Procuradoria-Geral da República recomendou a volta do deputado petropolitano Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, à prisão. A PGR alega que Silveira cometeu sucessivas violações ao monitoramento por tornozeleira eletrônica. O político bolsonarista está preso em regime domiciliar desde março, após publicar um vídeo nas redes sociais defendendo a destituição dos ministros do STF, além da edição de um novo AI-5, atos que são considerados inconstitucionais. Vamos parar rapidinho em qual município agora? Onde? Ah, gente, é Barra Mansa, lá no sul fluminense. Alô, você de Barra Mansa, aquele abraço grande, seguimos já. Tá certo, então vem comigo, tem muita notícia para dividir com você. E olha essa aqui, a Polícia Civil de Campos dos Goytacazes está investigando uma chacina que terminou na morte de 3 jovens neste final de semana. Os corpos de Marlon Rodrigues, de 25 anos, Sávio Ribeiro, de 20, e da terceira vítima, identificada apenas como Mateus, de 19 anos, foram encontrados em um canavial que fica às margens da BR-356, próxima à localidade de Sapucaia. As vítimas tinham marcas de violência e foram executadas a tiros. Os corpos, que estavam com pés e mãos amarrados, tinham gasolina, o que, segundo a polícia, indica que seriam carbonizados. Os 3 eram da região de Travessão. Até o momento, ninguém foi preso. Que violência, hein? Meu Deus do céu, uma chacina. E por falar nisso, olha, a operação do Jacarezinho completou 1 mês neste domingo. As famílias das vítimas e os moradores que viveram momentos de terror por lá cobram respostas das autoridades e consideram que a operação foi, na verdade, uma chacina. Veja aí. As imagens da operação mais letal da história do Rio de Janeiro ainda não se apagaram da memória do carioca. 1 mês após as 27 mortes de suspeitos de envolvimento com o tráfico, moradores do Jacarezinho fizeram um ato pedindo respostas. Chamar isso de operação ofende qualquer mãe que perdeu seu filho. Isso foi uma chacina. A operação policial que causou estas mortes e também a de um policial civil é cercada de polêmicas e está sendo investigada pelo Ministério Público. O que a gente viu foi estarrecedor. Foi um conjunto de cenas e de pessoas traumatizadas
que nos preocupou bastante sobre o que tinha acontecido aqui. O protesto teve a participação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta semana, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitou à Polícia Civil uma série de documentos sobre a atuação na comunidade do Jacarezinho no último dia 6 de maio. Também foram pedidos autos de apreensão e termos de cautela de armas utilizadas na ação. A Polícia Civil confirmou o envio de toda a papelada ao órgão, que neste domingo ainda conseguiu derrubar o sigilo de algumas provas da investigação. O objetivo é apurar se houve excessos por parte da Polícia Civil durante a operação. 3 dos 6 presos em flagrante foram soltos. Sem que fosse oferecida nenhuma denúncia contra eles, o Tribunal de Justiça considerou constrangimento ilegal mantê-los atrás das grades. Desde o dia 6 de maio, nenhuma outra operação foi realizada no Jacarezinho. Porque todos eram bandidos, já está comprovado, né? Tudo bem, não sei, eu não defendo bandido. Para mim, o bandido que leva tiro não faz falta nenhuma. Eu vou bater nessa tecla. A minha preocupação é esse tipo de operação que chega atirando para todo lado e o bandido responde com um tiro também. No meio do fogo cruzado está a população de bem que nunca tem paz nessas regiões, né? E o Estado precisa levar, além de bala lá para dentro, estrutura, infraestrutura, né? Porque se aquela região foi dominada por algum outro grupo, é porque os governantes abandonaram aquela área, né? Abandonaram, a ponto de ter um outro tipo de governo, né? A ponto disso. Levantamento do jornal o Globo mostra que armas desviadas de um quartel da Polícia Militar abasteceram traficantes, milicianos e assaltantes do Rio de Janeiro. Caio Alex. Há quase 4 anos, um tenente descobriu que mais de 750 armas tinham sumido de dentro do batalhão da Praça da Harmonia. Um levantamento feito pelo jornal o Globo mostra que essas armas foram apreendidas nas mãos de organizações criminosas do Rio. Desde 2016, 34 revólveres e uma submetralhadora desviados do paiol da PM foram apreendidos com traficantes milicianos e assaltantes. As armas foram apreendidas em 13 cidades do estado do Rio de Janeiro. Os revólveres e a submetralhadora foram localizados na região metropolitana, na Costa Verde, no sul fluminense e na região dos Lagos. A Polícia Militar informou que o inquérito indicou o cometimento de crimes de 5 chefes e de 2 praças que trabalhavam no batalhão. A investigação foi encaminhada ao Ministério Público. Até hoje, entretanto, ninguém foi punido. Depois do sumiço das armas, o paiol do 5º Batalhão passou a contar com um sistema de biometria e monitoramento por câmeras. Coisas que acontecem no nosso Rio de Janeiro, né? Armas que saem das forças policiais e vão parar nas mãos dos bandidos. Aí é que põe em xeque aquele discurso de que polícia tem que chegar atirando mesmo. Sim, tem que ir lá, entrar, matar, fazer o que tiver que fazer. E aí você descobre que a arma que está na mão do bandido foi colocada na mão dele pela própria polícia. E aí onde fica a moral de tudo isso? Onde fica, né? Difícil lidar com essa situação. Agora tem você aqui no SBT Cidade, porque está no ar o Repórter Cidadão. Roda a vinheta. – 249-8855-0777. É só você mandar para a gente a sua denúncia, fazer seu vídeo com o celular deitado de preferência. A gente vai exibir aqui no ar e, é claro, e vai cobrar uma solução das autoridades. Olha, quem participa hoje são os usuários do SUS que moram em 3 Rios. Por lá, o problema é quanto aos resultados de exames feitos no ano passado, mas que até hoje não foram entregues. Na época, o prefeito lá era o Josimar Salles, não é isso? Um dos casos específicos é do Denilson Costa Vieira, que realizou em setembro do ano passado, no posto central, exames do coração e um eletrocardiograma, mas ele aguarda até hoje pelo resultado dos exames. Veja o que diz o Denilson. Fiz um exame lá no Secretaria Municipal de Saúde, no posto central, e até hoje eu não recebi esse exame. São 2 exames, um do coração e um eletrocardiograma. E quando você reclama lá na secretaria, eles falam que não sabe de nada. Foi no final de governo, em setembro, no governo Josimar Salles. Foi um formigueiro de gente fazendo esses exames e não entregaram de ninguém. Como faço para receber esse exame? Foi só eleitoreiro no final de governo, porque ele não ganhou, ele não entregou os exames?
Olha, o Denilson tem que aguardar deitado, nem sentado não, porque desde setembro do ano passado, isso é uma falta de vergonha do antigo governo, né, Josimar Salles. A gente não conseguiu contato aqui com a assessoria do Josimar, que é ex-prefeito da cidade. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Três Rios para saber que solução a Secretaria Municipal de Saúde da atual gestão pode dar ao Denilson e às demais pessoas que fizeram exames no ano passado, mas que não conseguiram os resultados, né? Só que não tivemos retorno. Agora, pasmem vocês que esses exames foram realizados em setembro, né? Em setembro, quer dizer, antes do período eleitoral, numa fase de período eleitoral, e esses exames não foram entregues. Quer dizer, dá aquela sensação, né? Fizeram um mutirão de exames lá em Três Rios, né? Vem fazer exame para todo mundo. O resultado que é bom, nada, porque exame, a gente precisa do exame para mostrar no médico, para saber que problema a gente tem. Não adiantou de nada. Dinheiro público para o ralo e o cidadão sem ter a saúde tratada. Meu Deus do céu. Nossa segunda parada vai ser aonde? Vai vendo só? Em Teresópolis, na região serrana. Alô, você, teresopolitano. Já já seguimos com outras notícias. Segura aí. E agora aquela notícia muito boa, por sinal, para você que precisa usar fralda. Elas já estão aqui no estúdio, são as fraldas Bem-Estar, que tem tecnologia japonesa, que proporciona qualidade superior. Gente, Bem-Estar tem núcleo duplo de absorção. Veja só no telão, exatamente onde recebe mais xixi. Só Bem-Estar tem um fechamento ajustável. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e o vazamento. Isso tudo por causa do elástico curvilíneo. E com a fralda ajustada no corpo, fica mais discreta e ninguém percebe que você está usando fralda. E olha, para complementar a linha Bem-Estar, tem aqui a toalha Bem-Estar, gente, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera, proporcionando limpeza sem abrir mão dos cuidados com a sua pele e aquela super oferta. Claro que tem, né? Comprando aqui 2 fraldas para o adulto Bem-Estar, tamanho regular, gente, é esse pacote aqui. A unidade sai por R$ 16,99 e você ainda ganha uma toalha Bem-Estar. É imperdível. Essa promoção você vai encontrar na região dos Lagos, na Líder Farma. Se você morar na região sul-fluminense, é só ir numa rede Drogatur. Se você estiver na região serrana, é só procurar as drogarias Medical Farma. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. E agora vem comigo para outras notícias pelo estado. Vamos ao giro. Motoristas que trafegavam pela BR-101 na noite deste domingo, na altura de Campos dos Goitacazes, tiveram os carros apedrejados. Na região de Guarulhos, pelo menos 6 foram atingidos. A polícia foi acionada, mas não encontrou os responsáveis pelo ataque. A suspeita é que criminosos estivessem tentando cometer assaltos na rodovia. Em São João da Barra, bandidos armados e encapuzados assaltaram uma lotérica que fica na região central da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos criminosos. Eles usam um carro que havia sido roubado em Campos dos Goitacazes para fugir. Ninguém foi preso. Agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma grande quantidade de drogas, além de uma arma e munições. A ação aconteceu neste domingo no bairro Triângulo, em Três Rios. Um suspeito foi preso. 9 bebês nasceram em um intervalo de pouco mais de 12 horas na maternidade da Santa Casa de Misericórdia, em São João da Barra. Os novos sanjoanenses são 5 meninas e 4 meninos. A unidade foi reativada pela Prefeitura em 2017 e tem capacidade de realizar 80% dos partos do município. Somente no mês passado foram 25 nascimentos. E por falar no assunto, policiais militares de Nova Friburgo socorreram uma grávida que estava em trabalho de parto no bairro Três Irmãos. Mas o bebê, que é uma menina, nasceu dentro da viatura mesmo, em frente à maternidade. O parto teve auxílio dos médicos e enfermeiros da unidade. Mãe e filha passam bem. E outra cena envolvendo a Polícia Militar também ganhou destaque neste fim de semana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um soldado da PM levando um cobertor para um morador de rua que dormia em uma calçada em Angra dos Reis. A imagem viralizou na internet. Do giro de notícias para o giro de abraços, é você que está aí do outro lado, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito. A Dilma Vieira, de Rio das Ostras, tem a Graciane e a Luciana, de Volta Redonda, tem Sancler e Marilene, do bairro São Sebastião, em Petrópolis, cidade também da Juliana Palhares, Lucimar Jardim de Araruama, e tem a Fátima Belém e Luiz Amanso de Campos dos Goitacazes, onde também estão ligadas a Ana Carla e a tia dela, Dulcineia. Obrigado, gente, pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil
A gente volta a se falar amanhã, terça-feira. Fiquem com Deus e até lá.